Bom dia, eu sou a Cláudia Mello Ferber, tenho especialidade em pediatria e homeopatia e tenho pós-graduação em psicossomática e psicopatologia. Hoje nós vamos abordar um assunto que ao longo desses últimos 30 anos, nós pais temos não acompanhado de perto os jogos eletrônicos que os nossos filhos têm jogado ao longo desse período. E isso, no início, eu me lembro muito quando ficou aquele questionamento se realmente esses jogos eletrônicos poderiam ou não poderiam afetar diretamente a psique, né, do indivíduo, principalmente daquela criança pequena, por volta dos seus 12, 11 anos, né? Iniciando os jogos escondido do pai e da mãe, muitas vezes. Os pais sabiam que não eram bons, mas não sabiam exatamente o que. Muitos deles, né? Desde cedo começaram a colocar, como até hoje, não, são só joguinhos de que não traz mal nenhum e etc. Então eu separei aqui, fiz uma pesquisa sobre 10 jogos eletrônicos mais, digamos assim, mais violentos, tá? O primeiro é o Mortal Kombat, foi criado em 1992. Ele arranca cabeças, os inimigos podem ter seus intestinos removidos pela boca e seus ossos esmigalhados. Wolfenstein 3D, eu não sei pronunciar muito bem. Os primeiros games de tiro, os nazistas sendo atingidos por tiros e seus corpos no chão. O terceiro, o Carmageddon, em 1997. Atropelar pedestres garantia ponto. E aí foi proibido em vários países, né, inclusive aqui no Brasil, e aí ele foi transformado, os pedestres, em zumbis. Aí zumbi podia, né? O quarto, GTA 3, chama-se Grand Theft Auto, foi criado em 2001, é uma violência em 3D, né, explícita. O Manhunt 2, foi criado em 2007, é uma violência com reality show de matança. O criminoso, insano, com amnésia. E os jogadores, eles se viam presos em um sanatório após uma falha geral, libertar todos os prisioneiros do local e iniciar aí uma caçada humana entre eles. O sexto, Ninja Gaiden 2, criado em 2008. É uma sequência mais violenta, cheia de sangue. Não achou suficiente em banhar a tela de vermelho? Aí o jogador que quisesse sobreviver aos combates era preciso arrancar braços e pernas de alguns inimigos e então depois executá-los. Sétimo, Mad World, criado em 2009. O Jack, né, e os jogadores. Os jogadores participam de uma espécie de reality show psicótico, onde quanto mais criativa a morte, mais os pontos eram obtidos. Tudo em preto e branco, só o sangue jorrando em vermelho. E uns comentaristas que ironizam cada morte. Oitavo, The Walking Dead, é o apocalipse zumbi. Amputações para evitar contaminação, morte de crianças, com interação direta dos jogadores com cenas chocantes. 9. Sniper, Elite 3, 2014. Violência anatomicamente educativa. Ao disparar um projeto com o atirador Carl Fairburn, você acompanha toda a trajetória da bala enquanto ela perfura os ossos, os órgãos do inimigo. Tem uma câmera de raio-x, né, do jogo que reproduz, olha que interessante, reproduz em detalhes e em câmera lenta todo o dano interno de cada tiro de uma forma que amplifica a violência a altos níveis. E a 10ª, Resident Evil 7, que é de 2017. É o terror, né? Aquela série de terror, onde os gráficos realistas e câmera em primeira pessoa tornam a violência mais pessoal e chocante. Nos primeiros minutos do game,
você vê amputações como se fosse comum a toda a família Baker, né? E parece ter um estranho senso de humor essa família que se diverte ao ver o jogador se ferir e ser desmembrado. Pois é. Esses jogos, né, que muitos dos nossos filhos estão jogando com os seus colegas, mesmo nesse momento, né, da reclusão devido ao Covid, estão todos jogando cada um na sua própria casa. É uma coisa para nós pensarmos, né, sobre as novas adolescentes que serão seres humanos adultos daqui a pouco, depois de amanhã, né? Onde esses estímulos, essas violências são despertadas numa mente, num cérebro ainda em formação. E mesmo aquele adulto, aquela criança, aquele jovem mais maduro, que já está com seus 20, 19 anos, até dentro de uma faculdade, todas essas imagens que ficam impregnadas na mente, que ficam impregnadas durante o sono, né? Abrindo brechas, fazendo com que haja pesadelos, destruindo, né, o ambiente, a energia do ambiente do seu próprio lar, é extremamente perigoso. Então eu deixo aqui para vocês, só trouxe esses 10 mais graves, né, mais violentos, para vocês saberem o que está se passando lá no quarto, o seu filho, em que você deixa só aquela 2 horinhas, 3 horas, até controla o horário de quanto tempo ele vai jogar. É importante ter esse entendimento. Por quê? Recentemente eu escutei um grupo de pessoas conversando, né? Adoram dizer que a educação dos nossos filhos deve ser dada pelos pais e que a escola deve dar a instrução. Perfeito, é correto. Só que hoje em dia nós não educamos os nossos filhos sozinhos. Não basta apenas o pai e a mãe, o cônjuge, né? Ou não importa aqui, nós estamos falando se são 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, se são casados, não são casados, isso não importa. Aquele que abraça, aquele que acolhe, aquele que cria, né? Que educa o seu filho através de exemplos. A gente vê muitos pais hoje em dia buscando estudar, aprender, para estimular o bebê antes de 1 ano, estimular a sua inteligência. Hoje já se fala na inteligência emocional. Eu vejo no consultório muitos pais extremamente preocupados com a comida, com o tipo de alimentação que ele vai comer, basicamente orgânica, muitos já até pensando em retirar a carne vermelha, outros até a carne branca, né, trazendo nutrição essencial, correta, extremamente preocupados com o tipo de estudo, como eles vão aprender, como eu posso auxiliar. São pais bastante engajados hoje em dia, né? Ao contrário do que nós pensamos, eu percebo uma preocupação imensa dos pais em querer dar o melhor de si. Vejo pais até que têm um hábito de falar, né, nomes feios, e tirando os nomes feios da própria boca para que seu filho não fale, todos tendo cuidado de como no consultório me perguntam, né, como eu devo agir diante de uma contrariedade do meu filho com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que eu devo esperar, eles me perguntam, com a criança de 3 anos, de 4, de 5, de desenvolvimento neuropsicomotor, né, como eu devo atuar no desfraude, como eu devo atuar naquela criança que vem para minha cama à noite. É tanta preocupação. Eu acho muito bacana, porque é uma preocupação dos 2 que estão criando aquela criança. E isso é muito bonito. Mas o tempo passa. A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico, a mídia, tudo, né? Esse momento atual é muito importante. Houve a globalização. Nós podemos saber de culturas o que está acontecendo no planeta inteiro, e isso é de extrema importância. E isso é muito enriquecedor. Quanto nós aprendemos com essa facilidade de buscarmos, né, tantas informações. Recentemente eu atendi uma mãe que ela alfabetizou o próprio filho no ano passado, né, durante esse ano do Covid.
A criança tem 4 anos, ela baixou lá um programa de alfabetização e alfabetizou seu filho. Então, que coisas maravilhosas, né? Então a gente não pode dizer que isso ou aquilo é ruim ou é bom, tudo tem na vida, né? Os seus dois lados, pesos e medidas. Mas eu quis trazer para vocês esses jogos, né? Que lá pelos 9, 10, 11, 12 anos começam a ter esse terceiro. São 2 educando, aí vem um terceiro educando, que é intrometido, que não é convidado, mas que está aí, que está disponível aos nossos jovens, aos nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, e que vão contaminando a mente. Aí nós vemos um palavreado que eu percebo diferente, que a mãe e o pai dizem, eu não faço esse tipo de comentário. Nós tomamos tanto cuidado com a nossa linguagem. Nós buscamos falar línguas para que ele pudesse falar 2, 3 línguas, desde pequenininho, de bebê até os 2 anos, estimulando. E vimos tantos estudos disso, daquilo outro, e de repente chega aquele jovem com linguajar agressivo, com uma atitude, uma postura que a gente não esperava. A gente não se reconhece naquele jovem, e isso tem nos preocupado bastante. Por isso, eu não trago a solução, porque não sei como nós podemos, né, impedir que esse terceiro eduque junto conosco, né? Mas eu deixo aqui para vocês refletirem, observar, ficar mais de perto, não deixar tão isolado, talvez, conversar, porque não é proibindo, não é gritando, não é xingando, né? Porque tudo isso, né, criticando, julgando, porque tudo isso afasta. Só o amor constrói, não é assim que a gente já ouviu falar? Só o amor une, só o amor traz, né, para os nossos filhos de volta para nós. Então eu deixo aqui para vocês essa reflexão e que vocês possam aproveitá-las e observar, né, no seu dia a dia, na sua lida com seu filho, principalmente nesse momento de reclusão em que você tem a possibilidade de entrar no quarto e ver o que está acontecendo, sentar ao lado dele, jogar com ele, quem sabe, e fazer questionamentos sobre o que está sendo jogado, né? Eu acho que às vezes é necessário nós nos sentarmos ao lado daquele, né, filho que nós amamos tanto, esperamos tanto e depositamos tanto amor, né, tanta confiança, tanto desejo, tanta vontade de ajudar, e a gente às vezes pode se perder nesse meio, nesse caminho. Então que vocês possam levar com vocês esse entendimento. Abraços fraternos.